Aqui tá bom? Olá, meus irmãos. Boa noite a todos. Que Jesus, nosso Mestre, Senhor, seja com todos nós, dando continuidade à difusão do Evangelho segundo o Espiritismo. Temos hoje o capítulo 17, Sede Perfeitos, com a parábola do semeador. Quando deu-se o momento em que Jesus assentou-se à borda do mar e, estando numa barca, toda a gente estava em pé na ribeira. E ele assim falou: Eis aí que saiu o que semeia a semear. E quando semeava, uma parte das sementes caiu junto da estrada. E vieram as aves do céu e comeram-na. Outra, porém, caiu em pedregulho, onde não tinha muita terra, e logo nasceu, porque não tinha altura de terra. Mas saindo o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, se secou. Outra igualmente caiu sobre os espinhos, e cresceram os espinhos, e estes a afogaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e dava fruto, havendo grãos que rendiam a 100 por um, outros a 60, outros a 30. E Jesus, ele finaliza dizendo: o que tem ouvidos de ouvir, ouça. Então está em Mateus, capítulo 13, versículo 1 a 9. Quando nós estudamos o Evangelho, vamos sempre notar as metáforas, as parábolas, o sentido figurado, a alegoria, para que nós precisemos, pela reflexão, deslocar o que está nos livros para a nossa vida. Deslocar aquilo que está na nossa consciência para o nosso coração. Como de costume, o Mestre Jesus sempre usou aquele processo pedagógico, recorrendo às comparações, para gravar seus ensinamentos. Mas façamos uma reflexão. A semente, se permanecesse resguardada
sem sofrer a influência da terra, que utilidade ela teria? A semente, para proliferar, é necessário o sacrifício. É necessária que ela seja envolvida pela terra. Assim é o que se passa conosco, com o homem. Se ele permanecer encastelado no seu personalismo, se assim ele continuar, ele nada poderá produzir de elevado. Então é indispensável que o nosso eu seja retraído, seja minimizado, seja sacrificado em favor do nosso crescimento. Então, nesta parábola, Jesus compara a palavra divina à semeadura no plantio. Porque a palavra de Deus é a semente. A terra que recebe as sementes representa a posição intelectual, a posição moral de cada um daquele que ouve, de cada um de nós. Dentro dessa avaliação, uns são mais adiantados, outros mais atrasados. Dessa forma, a palavra ela pode cair em espíritos rasos ou espíritos pouco elevados, assim como também pode cair em espíritos mais sóbrios, mais conscientes, mais esclarecidos, que tiram proveito desse esclarecimento para seu próprio amadurecimento. Então a palavra de Deus, ela sempre será pura. Dentro dessa realidade, em face de nós sermos constituídos de solos diferentes, por sermos ainda muitos desiguais, a semente ela não vai atuar com a mesma eficácia em todos. E o que impede que a palavra se desenvolva na realidade somos nós próprios, somos nós mesmos. Então é o homem que, como pedra, ele deixa-se ser impenetrável. Como um espinho, ele sufoca o crescimento de todas as verdades que ele percebe, que ele lê. Como beira do caminho, ele é também indiferente, não dando ouvidos às ideias elevadas. Mas há
Meus irmãos, aquela semente que caiu na boa terra são as pessoas sensíveis que, com os ouvidos do coração reto e bom, se tornam produtivas e dão frutos com perseverança. Então, a mensagem de Jesus, ela é pura, ela é simples, eterna, concisa e está ao alcance de todas as inteligências e culturas em todos os tempos. Refletindo, quantas vezes nós, no passado distante, desprezamos as melhores sementes, porque o nosso solo íntimo era um tanto sáfaro, era um tanto ainda endurecido, o nosso solo era improdutivo. E hoje, meus irmãos, hoje cada um de nós é chamado a germinar onde quer que esteja para viver, para aplicar aquilo que conhece, que é a mensagem do Mestre Jesus. Dessa forma, o Espiritismo, ele veio para que nós possamos remexer o nosso solo íntimo, onde nesse solo íntimo há mágoas ainda empedradas, há ainda sentimentos mal resolvidos, há rancores, emoções negativas que, ao longo do tempo, foram criando raízes profundas em nós. Então, nessa reflexão, é bom que nós nos perguntemos, então, que espécie de terreno temos sido com o conhecimento que detemos? E Kardec, nesse trecho, ele comenta sobre a categoria de espíritas, aqueles que se apegam aos fenômenos materiais, não tirando nenhuma consequência, pois só vem um objeto de curiosidade. Então, uma das categorias de espíritas que Kardec coloca aqui. E há uma outra categoria de espíritas que só procuram o brilho das comunicações, interessando-se apenas para satisfazer a imaginação, mas que após ouvi-las continuam frios e indiferentes, que acham muito bons os conselhos e os admiram, mas para aplicá-los aos outros e não a si mesmos. Então, para que nós possamos encerrar, nos perguntemos novamente: que espécie de terreno temos sido nós, com o conhecimento que detemos? Porque sabemos que o conhecimento que temos, ele tem o tamanho da nossa responsabilidade. Então, a afirmação no final da narrativa de Jesus, quando ele diz: quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Jesus está dizendo: escutar, interpretar
aceitando, acolhendo a boa nova, com sinceridade, onde o cristão atinge o alto alcance da mensagem em si, pautando todos os seus atos identificado com a ciência divina. Então, meus irmãos, que fique essa mensagem para nossa reflexão e continuemos perguntando-nos que espécie de terreno temos sido com o conhecimento que já conquistamos. Então, muita paz, muita luz, que Jesus, nosso Mestre Senhor, nos abençoe. Até a próxima.